Olá, aqui é o Vitor Henrique. Nesse vídeo eu gostaria de comentar sobre o problema de alagamento no Rio Grande do Sul. Como é que a gente poderia fazer para resolver? Eu tenho um pouco de experiência na área de projetos hidráulicos e fiz algumas perguntas direcionadas para o ChatGPT 4.0. Fiquei bastante surpreso com as respostas dele, com a linha de raciocínio, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês para vocês entenderem o desafio de engenharia para resolver o problema de drenagem e das diversas cidades que estão alagadas por lá. Vou compartilhar com vocês. Bom, então vamos lá. Para a gente começar, abrir aqui o Google Maps. Eu não conheço o Rio Grande do Sul, mas aqui pelo mapa a gente pode ter uma noção. Então, tem o Porto Alegre, ele fala que está até indicando as regiões que tem as inundações, inclusive ao norte. Então, toda essa região teve uma precipitação muito alta de chuva, né? E todos os rios, eles concentram aqui na Lagoa do Guaíba, no Lago do Guaíba, que por sua vez é conectado, né? Despeja sua água aqui na Lagoa dos Patos, e então ele tem uma saída para o Oceano Atlântico, né? Então a gente tem uma distância aqui grande, né? Estimado em mais de 200 quilômetros, tá? Então o que acontece? Não tem um caimento, né? Um desnível grande. Então toda a água que precipita nessa região, né? Por não ter um caimento, né? Ela vai até escoar aqui para as lagoas e sair no oceano. Demora, né? Então, consequentemente, toda a região próxima dos rios, né, ficam inundadas. E o que que a gente poderia propor de solução para resolver? Só olhando aqui de forma bem simplificada, né, a questão do mapa. Então, eu vou abrir aqui o chat GPT e eu fiz algumas perguntas para ele, né? Então vamos lá. Imagine que você seja um engenheiro hidráulico especialista. Quais são os métodos mais utilizados em casos de grande quantidade de chuvas para evitar alagamento? Aí o ChatGPT ele me respondeu aqui algumas, né? Então, falou de sistema de drenagem urbana sustentável, né? Que são sistemas projetados para imitar processos naturais usando os elementos como pavimentos permeáveis, jardins de chuva. Reservatórios e bacias de detenção, a gente já viu que isso aqui não é, dado o volume de chuva, né, não é suficiente. Reservatórios e bacias de detenção, ok, interessante. Canais e valas de drenagem, né, então esses são projetos para direcionar o fluxo de água para longe de áreas críticas, também é importante. Melhorias do sistema de esgoto e drenagem, né, ampliar e melhorar a infraestrutura existente. Barreiras e diques, áreas de infiltração, barreiras e diques é importante, gerenciamento verde, planejamento e zoneamento adequados, né? Então, falando aqui do ponto de vista de infraestrutura e engenharia, barreiras e diques, né? E esgoto e drenagem, acho que são os mais, assim, eficientes, né? Considerando aí alagamento e que a gente poderia minimizar os impactos. Então, continuando a pergunta aqui, ó. Considere que a região de Porto Alegre está alagando. Choveu 300 milímetros em 7 dias. Considere o desnível do Lago Guaíba e do Lago dos Patos em relação ao mar. O que você propõe para drenar a cidade e minimizar o alagamento? Faça um cálculo da estimativa de volume de água em metros cúbicos que precipitou nesta região. Considere uma área de 5% da extensão territorial do Rio Grande do Sul no cálculo da estimativa de volume. Tá? Então, eu considerei que do estado do Rio Grande do Sul, 5% do que precipitou é essa região, e é isso que a gente consideraria aqui na drenagem para estimar o volume de água, tá? E olha como o ChatGPT é inteligente. Fez a conta certinha. Então, para calcular o volume, né, que precipitou na região, com base nas informações fornecidas, primeiro precisamos estimar a área, né? E como a gente considerou 5%, ele pegou a área do Rio Grande do Sul, fez 5%, chegou em 14 mil quilômetros quadrados.
converteu aqui em metros quadrados e fez aqui o cálculo de precipitação. Então a gente chegou num volume de chuva, olha que absurdo, de 4 bilhões 225 milhões 950 mil metros cúbicos. Tá? Então ele fala, ó, esse é o volume estimado de água que precipitou na região considerada. Para minimizar alagamentos em Porto Alegre, especialmente considerando o contexto de grande volume de chuvas aproximadamente com o Lago Guaíba e o Lago dos Patos, algumas medidas podem ser propostas. Criação dos sistemas de drenagem, criação de bacias de detenção temporárias, revisão e reforço dos diques, solução baseada na natureza, monitoramento e previsão meteorológica. Então vamos falar da drenagem, tá? Eu fiz aqui, perguntei para ele, considerando que choveu 7 dias sem parar, qual seria a vazão de chuva para o volume calculado anteriormente? Aí ele faz a conta, então 7 dias para o volume de 4 bilhões, né, que a gente comentou, ele estimou, né, ele fez a conta, calculou em 6.987,53 metros cúbicos por segundo de água que precipitou na região. É muita água, gente. Então ele até conclui aqui, ó, portanto, a vazão média de chuva durante os 7 dias foi de aproximadamente 6.987,53 metros cúbicos por segundo. Esta é uma vazão considerável e mostra o quão intensa foi a precipitação durante esse período. Aí eu perguntei para ele, né, aí é aqui que vem, calcule o diâmetro de uma tubulação para drenar essa vazão de água, considerando a velocidade recomendada de 3 metros por segundo, que é a velocidade típica de projeto. Então, considerando aqui a região, o que a gente teria que fazer para drenar? A gente tem alguns pontos de alagamento, né? Então, eu teria que jogar essa água no mar, né? Ou tirar ela daqui, jogar mais para frente, na Lagoa dos Patos. Só que a gente tem que considerar que todas essas cidades aqui vão sofrer, né, com esse volume, com essa quantidade de água. Então, acho que a solução mais não estou falando que é mais barata, mas para resolver do ponto de vista de drenagem, seria a gente criar uma tubulação, né, uma adutora, um aquaduto aqui, em direção ao mar. Tá? Então vamos, só para a gente ter uma noção da distância, né, considerando aqui de Porto Alegre até ao mar, nós estamos falando de quase 100 quilômetros. Né? Então seria uma tubulação gigante para a gente bombear e vir direto para cá. É um projeto complexo, né? Envolve várias cidades, né? Então é um investimento absurdo, mas dado a situação, né, que a cidade está passando, é algo a se pensar. Poderia aqui tirar água aqui daqui de Porto Alegre, colocar em algum outro ponto aqui na lagoa. Poderia colocar, abrir um canal entre a lagoa e o mar para ajudar no escoamento. Então tem uma série de soluções e alternativas. Mas olhando essa aqui, só para a gente ter uma noção do tamanho, né, da, da- do projeto, a gente consideraria aí uma tubulação de 100 quilômetros, né, de forma bem simplificada. É claro que as inundações ocorreram em outras cidades, né, você teria que trazer toda uma rede de drenagem para fazer isso. Tem que se pensar, não é algo simples, né? A gente poderia ser cogitado algumas lagoas, né? Em algumas cidades aqui como reservatório. Então, mas só para a gente fazer a nossa simulação, considerar esse cenário. Então, eu pedi para ele calcular qual que seria o diâmetro da tubulação para drenar essa vazão, né? Então, ele fez toda a conta, que ele pegou a vazão, considerou, calculou. Gente, olha que absurdo, a gente precisaria ter uma tubulação com um diâmetro de 54,46 metros. É algo assim, é um rio, né? Então imagina uma tubulação de 54 metros. Claro que do ponto de vista de engenharia é difícil, né? Você tem que ter, ele até recomenda aqui, ó, para uma aplicação real seria necessária a utilização de várias tubulações menores, mas é possível sim, tá? Então é algo para considerar. Então aqui eu restringi um pouco a premissa para considerar que somente 10% dessa
precipitação a gente faria drenagem, que o restante, o escoamento natural, né, é, seria capaz de absorver. Então, mesmo assim, considerando somente 10%, a gente chegaria aqui numa tubulação, tá, de 17,23 metros. Ainda é um sistema bastante grande e complexo, tá? Então, imagine aqui uma tubulação de 100 quilômetros com um diâmetro aqui de 17 metros, né, para drenar toda essa água, essa precipitação que caiu aqui. Ó, para vocês entenderem o tamanho do volume de chuva, né? Então, é, calculei aqui. É claro que a solução não é simples, tem que ter várias bombas, né? E aqui a gente trabalha na Inomóticas, uma empresa de engenharia com soluções, toda a parte elétrica, né, inversores, a gente consegue, né, calcular. Já trabalhei na Sabesp, na parte de projetos hidráulicos, através da empresa Quintec, né, que hoje faz parte do grupo Siemens, o grupo ao qual eu estou inserido. Então, existe solução e aqui é só uma, um breve resumo para a gente entender a dificuldade. Então, o que teria que fazer? Instalar diversas bombas, né, distribuídas pela região, e criando aqui bypass de cidades, né, ou criando reservatórios locais para fazer essa contenção, tá? Só para a gente ter uma noção da quantidade de bombas, né, eu fiz aqui uma outra pergunta, né? Então, considerando que as bombas grandes, né, de mercado possuem uma vazão de 10 mil metros cúbicos por hora, né, então a gente acha bombas de adutoras nessa dimensão, quantas bombas a gente precisaria, né? Então ele fez todo o cálculo aqui e chegamos à conclusão que precisaria de 252 bombas distribuídas pela região para fazer a captação e despejar no mar, considerando essa solução. Então, gente, realmente muita água que precipitou lá. Então, é um somatório de soluções de engenharia para resolver o problema da região. E o governo ele tem que procurar parcerias, né, privadas, públicas, para resolver isso, dado que aconteceu ano passado, aconteceu esse ano, e com o desequilíbrio ambiental que estamos acompanhando, é, pode acontecer novamente. Tá? Então, encerro aqui esse vídeo, né, só para a gente ver o tamanho, a dificuldade que é para resolver o problema do Sul. E espero aí que vocês tenham gostado aí da resolução do chat GPT. Grande abraço e que Deus ajude os nossos amigos gaúchos.